Fala, Renato, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Deu um erro Tudo aqui, rapaz. jóia? Caiu a ligação, agora voltou. Que legal. Imagina, Renato. Bom demais, gente. Ficou para A gente atraso está aí. esperando, a gente tá esperando que o pessoal entrar, mas eu acho que a gente já pode ir começando, conforme o pessoal for chegando aqui, a gente já vai interagindo. E aí, como Beleza. é que tá em Minas? Tá frio? Tá frio aqui, rapaz. Esses dias esfriou bem, tá? Fora do normal. Eu Também imagino. aqui tá frio, 10 graus. Você tá em qual? Nós estamos aqui perto de Caratinga, chama Ubaporanga. Caratinga, Ipatinga, na região leste de Legal. Minas. Região rica. Aqui tem muito café, né? O café agora dá bom. É, é isso aí. É um dos principais exportadores, né, do Tem, do é nosso região país que hoje. toda depende desse. Agora é a época da colheita, né? Então, fica Uhum, muito bom o comércio, graças a Deus. uhum. E aquece bem, né? Tem o comércio, e em geral, não só o supermercado, que é o nosso ramo, mas a linha toda, para todo mundo. Melhor época do Uhum. ano. Eu tô aqui em Goiás também, minha região aqui também é muito do agro, então os varejistas, principalmente do interior, ficam esperando muita safra, entre safra, e movimenta Aham. tudo. As épocas atípicas, né? Igual a outros lugares, final de ano, então aqui não tem isso. Aqui é época da colheita mesmo. É isso aí. Pessoal, então vamos começar aqui, Renato. Por enquanto, é, seja muito bem-vindo, né? É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Conforme as pessoas forem entrando aqui, nós vamos nos apresentando. E a ideia de hoje é que nós tenhamos uma mentoria, mas uma mentoria muito dinâmica, né? Que você e quem for entrando aqui possa falar e que a gente possa usar aqui o nosso tempo para de forma bem prática te ajudar aí no seu dia a dia, ajudar quem estiver entrando e que a gente possa ter ações aí que são práticas que você consiga aplicar de forma muito simples. Eu me chamo Ranieri Dias, eu estou aqui em Goiás. Minha família também é uma família de supermercadistas, então eu nasci e cresci dentro de um supermercado, né? Meu brinquedo ali era saco de arroz, saco de feijão, era, era andar na bicicleta cargueira ali do supermercado, dirigir Kombi velha, sei que é um pouco aí da história da maioria de vocês também. E hoje eu tenho a oportunidade aqui de estar no time do Lucra Varejo também, do outro lado, como consultor, mas também tendo vivido aí o dia a dia durante muitos anos e saber bem a dor e toda a experiência que é de um supermercadista, desde o chão, desde as dificuldades ali de uma empresa familiar, até o momento de transição, de guinada e de crescimento e de colheita. Tá bom? O Renato vai se apresentar também, que é seu xará, e aí logo você também conta um pouquinho da sua história para a gente. Beleza, Renato? Boa tarde. Sou seu xará, Renato também. Tem um tempinho aí nessa estrada. Trabalhei em redes grandes, consultoria já, Pão de Açúcar, Zona Sul. é, Passei maior parte da minha vida aí no supermercado também. Já fui de operações, já trabalhei implantando prevenção de perdas, então entendo bastante aí do segmento do varejo, né? Entendo bastante aí a dor que vocês passam, já vivenciei isso, né? Podendo aí contribuir com a minha experiência. Sou carioca, moro em São Paulo hoje, e onde eu pude fazer parte desse time maravilhoso aí, que é o Lucra Varejo, poder contribuir com o meu trabalho e aprendendo cada vez mais. Tem profissionais excelentes aqui, cada dia eu vou aprendendo um pouco mais e podendo compartilhar da minha experiência. Então, é um prazer tê-lo aqui, ter os demais aí que vão entrar também. E a gente está aí para poder participar, realizar aí hoje essa mentoria e tirar as dúvidas que forem necessárias. Como o Ranieri disse, hoje vai ser uma parte, hoje ela vai ser mais dinâmica, né? Então, a gente vai conversar com vocês mais, deixar um áudio de vocês aberto aí para a gente poder se comunicar, se conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da tua experiência, das suas dores na sua rede, entender
E ao longo da mentoria a gente vai conversando e tirando algumas dúvidas quando for necessário. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo, tá bom? Então, se você puder falar um pouquinho aí do seu negócio, da sua experiência, a gente fica feliz em ouvir. Bacana. Então, boa tarde a todos. É um prazer nosso estar participando dessa reunião com vocês, da mentoria, né? Nós somos uma cidade, igual eu falei, do interior de Minas, uma cidade pequena, se chama Ubaporanga, cidade de apenas 15 mil habitantes. Então, nós estamos aqui com o supermercado, sou eu, meu sócio, irmão Tiago, desde 2003 nós fundamos. Então, tem 22 anos, né, que a gente está aqui na luta. E hoje nós somos um supermercado único. Nós estamos com a área de venda aqui 1.000 metros quadrados, com 80 funcionários. E estamos em expansão também, para ampliar mais 1.000 metros nos próximos anos. Já adquirimos um lote, estamos em construção, né, anexo aqui. E isso que a gente está sempre buscando. A gente está sempre em feiras, em eventos, e conhecemos a Lucro Varejo através da Anos Jovem, e achamos interessante essa mentoria aí, com vocês aí. E a anexo a isso, a gente faz parte também de uma rede de supermercados independente, chama Minas Super, que é da região nossa aqui. São supermercados, um de cada cidade, são um total de 25 lojas, e a gente tem um propósito comercial, só para comprar juntos supermercados pequenos, para a gente concorrer com esses mercados grandes aí, nesses desafios. Então, a proposta da rede é sempre comercial, a gente reúne essas 25 lojas, temos um CD próprio na cidade de Caratinga, então a gente consegue concentrar muitas compras ali, fazer compras conjuntas em volumes bons, a gente está melhor posicionado no mercado. E basicamente é essa a nossa história. Os supermercados pequenos, independentes, estão na luta diária aí com esses leões aí que está cada vez amassando a gente mais aqui. É verdade. Parabéns aí pela sua história, Renato. Muito bom conhecer. A gente vai começar aqui com uma breve apresentação. Se você quiser passar os slides para a gente, Renato. Então, basicamente aqui é um pouco do que já foi falado, né? Esse é o Rafael aí que teve na última visita, e um pouco da metodologia que a gente vai sempre estar amparado aí nesses índices aí que são os ativos, gente, mercadoria e dinheiro. Então, nós vamos transitar dentro desses conceitos macros, mas dentro deles a gente vai destrinchar em cada mentoria que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre cada um desses temas. Vou passar. Hoje nós vamos falar, então aqui eu já falei um pouquinho de quem eu sou, Renato, então deve ter vivido aí um pouco dessa fase também dentro do supermercado, são 22 anos, e pelo jeito aí você não tem muita idade, né? Deve ter seus, no máximo, 30 anos. 40 anos já, 40 anos, né? Comecei com 18, mas vivi essa época aí, bicicleta de carga, fazer entrega, mas a gente fazia tudo, né? A gente fazia a venda e a entrega. Isso. Esse aqui sou eu, era gôndola de madeira, você chegou a pegar nessa época, o cupim comia. É isso aí. Época difícil. Esse aqui é um pouco do Renato, né? O Renato falou um pouquinho Um pouquinho da minha história, da minha trajetória, que eu falei aí. 20 anos também já nessa área. Tenho a sua idade também. Xará no nome e na idade também, né? Eu costumo brincar com o pessoal que quando eu entrei nesse ramo eu ainda tinha cabelo, né? E, rapaz, fomos nos adentrando dentro do negócio e aí a gente vê o resultado, né? Traz bons frutos, mas a gente sabe que acaba gerando um pouquinho de estresse para a gente tem que empenhar bastante tempo nosso tempo no negócio, né? Então, já viu, né? Aquela correria do dia a dia que a gente sabe como é que é, mas é uma correria boa, uma correria gostosa. Para quem vivencia o varejo sabe como é gostoso e prazeroso trabalhar nessa área, tá bom? Então, a gente falando um pouquinho de visão estratégica e mentalidade de dono, tá, Renato? Como você disse aí que você convive com o negócio, né? A visão estratégica, né? O que é a visão estratégica, né? Vamos falar da definição da visão estratégica, né? É a capacidade de enxergar onde uma empresa quer chegar em 3, 5, 10 anos, antecipando tendências e oportunidades e ameaças, né? É aquele planejamento, né? Então, quando a gente fala do negócio aí de visão estratégica, hoje você tem um planejamento, você já consegue enxergar ou você já traçou aquele caminho que você quer. Olha, eu quero a minha rede assim, ou quero movimentar essas pecinhas para chegar
lá, você já tem um objetivo hoje dentro da sua empresa, a visão estratégica é isso, é esse planejamento, que a gente chama de business plan, né? É aquele planejamento, é você traçar a sua rota, a sua jornada ali dentro de um período. Um planejamento, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a definição de visão estratégica é isso, é aquela capacidade de enxergar um passo à frente, o seu futuro. E a importância disso, né? Você direciona suas decisões dentro do negócio, evita ações reativas, dispersas, né? Você alinha o seu time em torno dos seus objetivos comuns. Então, o importante disso, você está preparado para o futuro, você está preparado para o que venha a ocorrer dentro daquele percurso. Então, um dos grandes erros hoje do varejista, Renato, é assim, ó, é aquele navegante, né, que coloca o barco lá no meio do mar e fala assim, ó, vamos lá, vamos deixar o mar me levar, deixar a onda me levar, né? E você varejista também sabe, né? E de repente isso pode estar acontecendo contigo, né? Em você não ter um planejamento. Então a visão estratégica é isso, você se planejar, né? É você ter, acompanhando, claro, as tendências, ter um plano, olhar e ver um futuro ali para a empresa. O que você quer, né, dentro da sua empresa ali dentro de um período. Então, a visão estratégica é isso, tá? Dentro do seu negócio. E como que você constrói aquela visão estratégica? Como que você consegue se adequar dentro de uma visão estratégica, né? Então, existem passos, né? E esses são os principais, né? Que é a análise do ambiente externo, né? Um estudo macroeconômico, tendências do varejo, comportamento do consumidor e concorrência. Então, como você mesmo falou ali há um pouquinho de tempo atrás, né? Tem ali a concorrência, tem aquele pessoal que está, né, esmagando a gente. O varejo é uma máquina, cara, ele não para, tá o tempo todo. Então são os supermercados abrindo, é a concorrência do seu lado, ali na sua porta. Então, essa análise do ambiente externo, tanto a tendência do varejo, que é a tecnologia, novos recursos, novos produtos saindo, macroeconômico, saber onde colocar uma loja, saber onde você vai abrir uma loja. Então, estudando a sua concorrência. Então, essa análise de ambiente externo é muito, mas muito importante para o seu negócio, que é um dos primeiros passos para você fazer. Definição de objetivos a longo prazo, foi como eu falei, né? A luz caiu aqui um pouquinho, mas eu acho que dá para seguir, tá? Estão conseguindo me ouvir aí? Estão conseguindo me ouvir aí? Sim, escutando bem. Ah, maravilha. É que piscou aqui. Um exemplo aqui dado é ser líder num supermercado de bairro com 5 lojas, 25% de market share em 5 anos. Então, é você definir aquele objetivo. Você chegar e falar, olha, eu quero ter 5 lojas, eu quero ter 3 lojas durante tanto tempo. Então, esse planejamento, né, e definir um objetivo a longo prazo faz parte dessa visão estratégica para o seu negócio, né? Metas SMART, né? Específica, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e prazo. Então, você tem que definir as suas metas, sejam elas a curto prazo, metas específicas, acompanhar o que você já está fazendo dentro do seu negócio, os seus resultados. Então, essas metas fazem parte da sua visão estratégica, tá? Elaboração de estratégia e iniciativas, abrir lojas, investir em marca própria, melhorar o seu negócio, transação com fornecedores, reduzir perdas. Toda essa estratégia faz parte do negócio, desse crescimento. Então, essa elaboração de estratégia, além das metas, é muito importante. Então, você tem que ter uma estratégia para o seu negócio, acompanhar as metas para você elaborar a estratégia, plano de ação, e a estratégia vale para tudo dentro do seu negócio. Como eu citei, até mesmo uma negociação com um fornecedor. Melhorar a sua negociação, quanto por cento que você paga no seu produto, quanto pode reduzir, bonificação, enfim, tudo que vier de estratégia dentro do seu negócio faz parte dessa visão, tá? E o acompanhamento de indicadores, né? Não só financeiro, mas também NPS, produtividade, participação de mercado. Então, não adianta você ter meta, não adianta você elaborar estratégia e você não ter
indicadores estratégicos para o negócio. Você tem que saber exatamente aonde você está e o que as suas ações estão trazendo de resultado para a sua empresa. Então, esse acompanhamento de indicadores é muito, mas muito importante dentro de qualquer negócio. Entendeu? Um exemplo prático que a gente colocou aqui é uma rede com 2 lojas traçou um plano de 5 anos para chegar até 5 lojas, com crescimento de vendas em 15% ao ano, investimento em marca própria e treinamento de equipe. O sucesso veio do planejamento detalhado e do acompanhamento semanal de indicadores. Então, imagina uma lojinha, uma redezinha com 2 lojas, falar assim, 5 anos eu quero chegar em 5 lojas, né? Então, esse planejamento e essa visão estratégica é isso, tá? É aquela organização, né? Aquele business plan ali que ela geralmente é em torno de 5 anos, mas tem loja que hoje tem rede que trabalha com menos, com 3 anos. Mas o ideal, né? E é o que a gente sempre bate na tecla, é um planejamento de 5 anos para o negócio, né? E falando desse tema aí, Renato, você tem um planejamento hoje de 5 anos? Você tem um planejamento de 3? Como que funciona o seu planejamento? Como que funciona essa parte de visão estratégica aí no seu negócio? Me fala um pouquinho. Então, Chora, a gente tem sim, às vezes não é tão aprofundado, igual você está explicando, mas o ano passado nós fizemos uma reinauguração, uma ampliação nessa loja hoje nossa, passou de 600 metros para 1.000, e reformulando a parte interna, climatizou a loja e tudo mais. E, consequentemente, já estou nessa obra do supermercado para ampliar para o novo mercado, seria em 3 anos. Então, essa obra que nós estamos fazendo, com previsão de inaugurar em 3 anos, para dobrar o tamanho do mercado do tamanho de hoje. Então, olha, foi o que eu falei, né? Planejamento de 3 anos aí, então, né? Muito bom. Sim. Então, você já está se planejando com reinauguração e com a abertura de uma nova loja, correto? Isso. Fizemos uma reinauguração ano passado, até para dar um up nas vendas também, né? A gente vê para dar uma melhora e consolidar na cidade. E a gente vê o movimento de os grandes não virem para cá. Então, eu estou na cidade pequena, hoje graças a Deus é o mercado que mais vende aqui, mas a gente tem que estar preparado para a concorrência. Se vier um grande aqui, que o supermercado BH, por exemplo, está abrindo, tem cidade do meu tamanho que já tem loja na Redondeza. Então, cada vez esses grandes estão chegando mais perto, né? E a gente tem que estar preparado para uma possível vinda de algum concorrente assim de maior peso. Isso. E um dos primeiros itens que a gente falou aí, Renato, é justamente isso, tá? Tendências do varejo, comportamento do consumidor e concorrência. Então, você tem que estar sempre estudando a concorrência, tá? Entendendo a forma que ele está trabalhando e no que isso vai te impactar. Então, você tem um planejamento aí, 3 anos, legal. Então, você pretende aí abrir uma nova loja dentro desse período. Você tem esse planejamento no papel, Renato? Ou tem um time? Como que funciona esse teu planejamento hoje? Comigo, com o meu irmão mesmo. A gente tem consultoria na loja aqui, tem um gestor que já dá consultoria para nós há 5 anos, então a gente planeja junto, meta de crescimento anual, a gente está crescendo acima, e, tipo assim, com recurso próprio mesmo, a gente vai segurando o que deve, a gente está tocando a obra, para não dar o passo maior que as pernas, né? Sim, claro. É muito bom, Renato, muito bom. É bom ver que você tem esse planejamento. A ideia é colocar no papel, tá, Renato? Você tem já em mente, tem uma consultoria te auxiliando, mas coloque no papel, acompanhe através dos indicadores, das metas, o quanto por cento cada mês você avança daquele planejamento, porque planejamento, né, ainda mais abertura de loja, consiste em você também separar uma verba de cada resultado alcançado para que você consiga, né, fazer alcançar seus objetivos. Então, a ideia de você ter um planejamento no papel é para você bater aqueles números e entender o quantos por cento daquilo você está realizando. Porque, de repente, você tem um planejamento de 5 anos para abrir 3 lojas, mas se você tiver muito, mas muito bem, você consegue antes, entendeu? Então, parabéns aí pelo que você já tem realizado, né? Continue, uma sugestão é que você coloque isso aí no papel, converse com o teu time, né? Para você acompanhar cada vez mais, sugerir para que seja criado indicadores para esse acompanhamento, é muito bom, tá bom? Mas é isso, então você tem essa visão estratégica, parabéns, você só precisa detalhar, ponto a ponto, como você...
acompanhar, igual você falou, né? Isso, o passo a passo do andamento isso, desse processo. Isso aí. Você tem que acompanhar no detalhe esse teu planejamento, porque isso é muito importante. Porque se você não acompanhar no detalhe, Renato, você pode ter uma surpresa. Então, chega lá, daqui final do ano, você achou que você já estava com 30% do realizado desse planejamento e você está com 10%. Então, você precisa acelerar, entendeu? Então, você precisa estar acompanhando. É muito importante, isso vai te trazer bastante benefícios, tá? Bacana, obrigado. Falando aí um pouco de mentalidade do dono, tá? O que é a definição de mentalidade do dono? É como você pensa hoje, tá? É a atitude de agir como se o seu negócio fosse seu, cuidando dos recursos, buscando eficiência, inovação e crescimento sustentável, tá? Diferença entre trabalhar no negócio e trabalhar para o negócio. O dono pensa no futuro, antecipa os problemas e busca oportunidade. Mas essa mentalidade de dono, Renato, você tem que trazer isso para o seu time. Hoje você é proprietário e diretor, correto, na sua empresa? Sim. Eu e meu irmão dividem as funções aqui. Isso. E aí você divide as funções. Mas e o seu time? Eles têm essa mentalidade de dono? Eles pensam como você, tanto em crescimento, tanto em resultado. Então a mentalidade de dono não é algo próprio sua, é algo que você tem que compartilhar com esse time, entendeu? Tem que destrinchar, assim como você vai lá delegando essas responsabilidades, você tem que fazer com que esse time tenha essa mentalidade do dono, tá bom? E essa mentalidade, e como que você faz isso? Como que você desenvolve essa mentalidade do dono na sua equipe, tá? Então tem outros passos importantes que você tem que fazer. Envolvimento nas decisões, delegar responsabilidades e ouvir sugestão, tá? A gente tem que ser bom ouvinte. Você que é um gestor, um proprietário, você tem que aprender, né? Não estou dizendo que você não saiba, é claro, mas a gente todo dia aprende um pouquinho mais. Então, ouvir mais o seu time, envolvimento nas decisões, colocar o seu time para participar de algumas decisões, algumas reuniões que envolvam decisões e ouvir sugestões, reconhecimento e meritocracia. Tá bom? Reconhecimento e meritocracia é muito importante hoje dentro de uma empresa que está atrelada em bonificações, benefícios e valorização de talentos. Isso é um dos pontos importantes. Transparência nos indicadores, compartilhar resultados e metas com todos. Eu vou te dar um exemplo aí que eu já passei por uma consultoria, uma rede, Renato, que gerente de loja não podia saber quanto que era a venda, quanto que estava vendendo. Gerente de loja não podia ter acesso a indicadores. Como que você quer colocar na cabeça de um gerente desse que ele tem que ter a mentalidade do dono? Tu acha que isso dá certo? Não tem como. Tem que saber, né? Como que tá, né? Não sabe. Tu imagina, ele correndo sem saber o que ele está praticando, entendeu? E aí, quando eu questionei, né, a diretoria, eu não preciso que o gerente saiba, eu sei que ele tem que fazer a função dele e vender. Então, é umas coisas assim, cara. E como que você vai querer que um colaborador desse corra contigo, que vista a camisa, se ele não sabe nem quanto que ele está vendendo? Como que você vai pedir, né, um aumento na produtividade se ele não sabe? Então, assim, essa transparência nos indicadores é muito importante para que esse colaborador tenha responsabilidade, né? Tenha aquela mentalidade de dono, tá? Então, por isso que existem essas reuniões mensais, esses feedbacks. Então, isso é muito, mas muito importante também, que faz parte dessas etapas aí para que você gere essa mentalidade de dono no seu time, tá? Treinamento contínuo, nem preciso falar. Capacitação de um colaborador hoje é um dos piores problemas hoje no varejo. Porque larga o colaborador lá, pede para que ele corra sem direção. E, às vezes, nem está capacitado a executar a tarefa. Então, assim, a capacitação é importante para o nosso time, né? E ele vai se sentir valorizado quando ele participa de um treinamento, quando você dá uma autorização para que o colaborador realize um treinamento, às vezes, fora, invista naquele funcionário. Então, esse treinamento contínuo é bom para o colaborador e para você também, que você vai saber que vai poder contar com um profissional de ponta, entendeu? Então, esse treinamento contínuo faz parte desse desenvolvimento de mentalidade de dono. Um exemplo prático aí,
Supermercado que envolve líderes de setores nas decisões e compartilham metas consegue maior engajamento, redução de perdas, melhor atendimento ao cliente. Então, a mentalidade de dono, ela favorece os dois lados. Então, não tem o porquê de você não desenvolver isso com o seu time. É só benefício. E hoje aí, Renato, me diz aí, na sua rede, tá? Na sua rede, suas lideranças, elas têm mentalidade de dono? Ô, Renato, muito difícil, tá? Afirmar isso aí, que é o que a gente espera dos líderes, né? Mas duas pessoas aqui, a gente tem mais confiança, que é uma do RH, que é um braço direito nosso, do escritório, e a gerente mesmo. Então, está com nós desde que começou, com muito tempo aqui, há 10 anos já, e a gente passa, igual você falou, a gente não esconde números, eles têm metas, têm variáveis, no setor do açougue e da padaria, então tem meta de venda, de markup, de markdown, então eles batendo a meta, a gente apresenta, o açougue tem meta, além do markup, e vendas de quebra também, né, do balanço. Sim. Então, eles batendo essa meta, a gente paga uma variável para eles, para envolver o time mesmo. Faz esse acompanhamento semanal, para ver como fechar a semana, se está bem, se está abaixo ou acima, para motivar eles. É isso aí, mas agora, comportamento de dono, são poucos que tem. A gente não consegue... É difícil, né, Renato? Por mais que você esteja investindo, aí você já deixou bem claro aí que você dá um reconhecimento através de meritocracia, isso é muito importante, tá? Nem todas as redes fazem isso, isso é importante, você já faz, mas olha só, mesmo assim ainda você não tem, ainda você não conseguiu 100% do teu time com aquela mentalidade de dono. Será que vai conseguir um dia ainda 100% do teu time? Não sabemos, né? Hoje muito difícil. O problema é a rotatividade, falta de mão de obra está muito grande. Túnel ovo está altíssimo, Renato. Nessa época, para nós aqui, é pior ainda, por causa do café, que nós falamos aí, muita gente sai para pegar o café, que ganha em 2 dias que ganhava no mês aqui. Então, a gente perde muita mão de obra. E todo lugar, Renato, ele tem essa deficiência, tá? E assim, ó, por exemplo, aí para vocês é o café. Litoral quando tá sol. O colaborador abandona para ir vender um negocinho na praia. Então, o que você tem que fazer? Estar preparado para isso e continuar investindo no que você acabou de falar. Meritocracia, transparência com indicadores, treinamento, reunião, feedback. Então, é tentar melhorar essa condição sempre, tentar implantar essa mentalidade que o máximo que você vai conseguir fazer é ter você vai conseguir fazer aí o seu máximo e fazer com que esses colaboradores permaneçam na sua rede. Então, quando ele enxergar e ele colocar na cabeça que essa diferença de dinheiro que ele tem ali, indo lá para o café, lá fazer a colheita, ele não vai pagar o que ele tem dentro da sua rede, não é em questão financeira, é em valores. Ele deixa de ir para o café e permanece na sua rede. E eu estou te falando isso porque eu tive exemplo de cliente, claro, que isso aconteceu. Ele poderia ganhar muito mais indo vender o negocinho dele na praia e tudo mais, ele se manteve na rede porque ele se sentiu valorizado. Então, e foi através desse desenvolvimento de mentalidade de dono, que aí a gente ouviu isso através de uma declaração de um colaborador que falou: se eu sair daqui esse final de semana, no pleno feriado, o meu time não vai conseguir alcançar a meta e eu sei da minha importância aqui. Então, eu prefiro poder perder um pouquinho de dinheiro no final de semana e fazer com que o meu time entregue a meta aqui, porque eu sei que isso aqui vai me compensar no futuro. E foi gratificante ouvir um negócio desse, entendeu? Porque a gente sabia que ele ia conseguir no final de semana o dobro que ele pegava no mês inteiro e mesmo assim ele se manteve. E foi através desse reconhecimento da diretoria, do time de gestor dele, que ele veio recebendo durante um período, que fez ele conseguir aderir àquela mentalidade do dono. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo a gente consegue colocar essa mentalidade. Que a gente tem que fazer cada vez mais é trabalhar para que isso seja implantado em 1 a 1 ali, inicialmente pelo seu time de apoio, que nem você falou, seu gerente, as suas principais lideranças, até você descendo lá pro colaborador do piso de loja ali. Então, chega lá, chega. Só que é com esforço e dedicação de todo mundo e seguindo esses passos aí que a gente está sempre comentando, entendeu? Uhum. Essa parte de atributos de marca é com o Ranieri agora, Ranieri que vai dar sequência, tá bom?
Show de bola, Renatão. Vamos lá. Você, até para entender um pouco antes da gente entrar, você falou que vocês passaram por uma reinauguração, né? Lá atrás, quando vocês foram constituir a marca e, e abrir ali o supermercado pela primeira vez, enfim, eu passei por isso também há muitos anos atrás. Na verdade, eu era muito pequenininho, mas eu sei da história ali da família, como que foi feito. Na época, a minha família simplesmente pegou o nome usual que existia aqui na região. Eu não sei se em Minas tem, mas aqui tem muito Peg-Pag alguma coisa. Não sei se por aí em Minas Tem também. pague menos. Exato. Uhum. Então lá era Peg-Pag El Shaddai. E aí, El Shaddai, a gente sabe que é um nome genérico. Você tem papelaria El Shaddai, casa de carne El Shaddai. E aí tinha o Peg Paga El Shaddai, mas tinha também o supermercado El Shaddai, e assim por diante. E por muito tempo a gente ficou com esse nome de El Shaddai, né? E tem um significado muito importante, né? Para a família, principalmente por ser cristã, Deus Todo-Poderoso. Então, a gente ficou muito tempo apegado a esse nome. Só que tinham vários problemas. E alguns dos problemas eram o seguinte: primeiro, que a gente não tinha identidade, então, se a gente ia fazer uma propaganda na rádio, ou fazer uma propaganda na TV na época, ou qualquer que seja, às vezes a pessoa pegava o panfleto e depois ela achava que era da papelaria, ou que ela achava que era da borracharia, ou assim por diante, porque era um nome que usualmente era muito difundido. E não era uma marca que era nossa, né? Não era específica nossa. Então, isso foi um problema. E quando nós fomos fazer uma reinauguração, e mais para frente você vai ver um pouco dessa transformação, nós mudamos tudo e acabamos melhorando todas essas dores que nós tínhamos e resolvendo a partir dali, entendendo o quanto a marca é forte. Então, compartilha com a gente um pouquinho também de como que foi essa construção da marca de vocês. Então, o nosso aqui é por causa do nome familiar. Barbosa, né? Supermercado Barbosa hoje. Mas começou Tá? também, antigamente era o Hortifruti aqui, era o Mercafrutas Barbosa. Depois passamos por depois de 10 anos, nós mudamos para o Supermercado Barbosa. Então é o Uhum. único na cidade com o nome, né, Barbosa, e pegou muito bem aqui, sabe? A gente é muito Bom. reconhecido com o nome Barbosa em si. Então Uhum. nós mudamos a logomarca ano passado, deu uma estruturada nela, e basicamente isso, é mais um nome familiar. Não tem outro Perfeito. mercado Barbosa aqui na região, não. Perfeito. E essa mudança do Mercafrutas aí para o supermercado foi para dizer o seguinte: não somos só hortifruti mais, agora a gente tem tudo, né? Isso aí, no início é uma resistência, o pessoal chama, que o Mercafrutas pegou, não tinha, o nome Mercafrutas é diferente. Então o pessoal falava só Mercafrutas, não falava Barbosa. Então essa mudança foi para falar o supermercado e fortalecer o Barbosa. Né? Mas no início teve uma resistência, o pessoal falando Mercafrutas, de vez em quando um ou outro fala ainda. Mas já mudou tem muito tempo. Perfeito. Pode passar, Renato. Então aqui é um pouquinho da minha história lá, Renato. A gente aqui nessa fotinha do lado esquerdo, ó, tava ali, Peg, Paga e El Shaddai, esse de vermelho. Esse ponto do lado, com o tempo a gente comprou e construiu o prédio. A intenção do meu pai na época era construir a nossa casa em cima do supermercado e com o tempo a gente expandir. Então esse azul que você está vendo na parte de baixo, nesse período a gente construiu e alugou, era um pet shop. E aí a gente foi morar em frente. E por morar em frente, meu pai acabou na época desconstruindo a ideia de construir em cima. Porque morando em frente, ele viu o que era morar do lado do supermercado. Dor de cabeça. O vizinho ali, por ter uma familiaridade muito grande, chegava uma visita em casa no final de semana, queria que, num domingo à tarde, queria que abrisse o supermercado para ele fazer compra, né? Então, tinha um acesso muito grande e tinha um problema ali que a gente viu que não seria o ideal de morar em cima ali no estabelecimento. Mas, enfim. Então, com o tempo, a gente
resolveu lá em 2017, eu montei esse plano de negócio. Então, eu tive estudando, igual o Renato falou, para montar um plano de negócio que hoje todo mundo chama de business plan, mas é um plano de negócio. Então, o que eu fiz? O que eu ia aumentar de faturamento, aumentando ali a área útil do supermercado, a área de venda, né? O que dava para acrescentar de categoria, quantos SKUs eu teria, né? Qual que era o nível de faturamento, qual que é a margem, eu melhorando um pouco ali a qualidade e o ambiente, eu conseguiria aplicar uma margem um pouco melhor, tendo ali produtos de marca própria, enfim. Então, tudo isso foi feito ali nesse planejamento. E essa foto do meio aqui é o projeto da nossa loja. E nessa foto do lado direito, acredite se quiser, é essa primeira foto aqui com a extensividade total da frente e aonde virou a Casa Safra Supermercados. E nessa ideia, né, igual você tem o Supermercado Barbosa, eu quis criar uma marca, Casa Safra, que poderia ser a Casa Safra Supermercado, a Casa Safra Hortifruti, em pontos comerciais menores distribuídos pela cidade, que eu poderia ali abastecer e ter apenas um Hortifruti, um Casa Safra Bife ou um Casa Safra Açougue, enfim, poder difundir pela cidade para dar capilaridade para a marca, usando ali outros negócios, às vezes até menores, mas que eu pudesse trabalhar a marca Casa Safra, independente do segmento que eu colocaria. Eu poderia ter padarias independentes, poderia ter açougues independentes, poderia ter restaurantes independentes, mas a marca seria a marca Casa Safra, que seria no mesmo conceito de você ter o Barbosa. Igual você teve o Mercafrutas Barbosa, agora você vai poder ter, por exemplo, abrir um Barbosa Hortifruti em um ponto menor, em alguma questão, algum lado da cidade, e estrategicamente pensando, poxa, Ranieri, eu quero me blindar aqui do grande. Então, como que você blinda do grande, expondo a sua marca e crescendo na cidade? Às vezes, você abrir um outro supermercado, talvez no contexto de 15 mil habitantes, você vai estar só dividindo faturamento, concorda comigo? Às vezes. Mas você tendo capilaridade, montando pontos menores ali aonde você sabe que naquela região o cara não vai atravessar a cidade toda para ir lá no Barbosa comprar um hortifruti ou comprar um açougue, talvez é interessante ter alguns pontos ali em que você tenha apenas essa operação. Você vincula a sua marca, que é a marca que já é referência na cidade, e esse cara não vai andar muito para poder ir lá no Barbosa comprar o pãozinho. Ele vai simplesmente passear com o cachorro, passar na porta da padaria Barbosa ali, ou do Hortifruti Barbosa, e comprar. E, ao mesmo tempo, você tem um depósito só, você tem o centro logístico onde você está amparado, e para o grande entrar na cidade, ele vai fazer o mesmo estudo que você faria. Ele vai falar, poxa, será que vale a pena eu entrar nessa cidade onde o Barbosa já tem a gama de mercado, logisticamente ele já está bem distribuído e assim por diante. Eu estou usando esse exemplo só porque muitas vezes a gente tem a ideia de difundir ou expandir a nossa marca com o único modelo que a gente já tem, né? Poxa, eu tenho um mercado aqui, ele está nesse formato, eu vou pegar ele e vou ir para uma cidade vizinha. Ou vou abrir esse mesmo mercado em uma outra região da cidade. Mas tem outras maneiras de expandir com a sua marca, né? Não sei se você já tinha tido uma visão dessa forma e queria escutar de você se faz sentido. Não, achei interessante. Eu nunca pensei para esse lado. Às vezes eu pensei em ter uma loja menor, um porte menor, tipo um box, alguma coisa, metade do que eu tenho hoje, às vezes em outra localidade. Até para, como você falou, cercar a concorrência e ver onde que a gente é deficiente em vendas também na cidade. Igual você falou, minha cidade é pequena, eu acho que não comportaria a outra loja, se eu fosse abrir uma outra loja no mesmo porte e dividir a venda mesmo, literalmente, e dobrar a despesa, né? Exato. Eu penso isso. E acho interessante isso aí. E fortalecendo o nome Barbosa, né? Fica um nome mais forte ainda. Exato. E aí, Renato, pensa comigo. Hoje você tem ali no seu supermercado, até você falou que estava com 600 metros quadrados, partiu para 1.000,
e a intenção de vocês é aumentar ainda essa área de venda. Consequentemente, você também aumenta a sua estrutura de retaguarda, né? Você tem um potencial ali um pouco maior para produzir, enfim. Agora imagina, sua padaria, ela tem capacidade de abastecer a sua loja e esses pontos espalhados, por exemplo? Opa, tem. Então, ao invés, igual você falou, de aumentar a despesa, eu tendo esses micropontos, eu estou diluindo a minha despesa e tendo apenas pontos de atendimento. E aí, quando a gente fala de um problema de mão de obra, que não é segredo para ninguém, que hoje 30%, isso é um dado atualizado, está na gig economy. O que é a gig economy? Uber, iFood, Rappi, Shopee, são trabalhos autônomos, que hoje, se você for parar para pensar, quando a gente tem aquele colaborador de chão de fábrica que ganha um salário mínimo, se ele for para o Uber, ele ganha mais, se ele for para uma entrega da Shopee da vida, ele ganha mais, né? Então, a gente está perdendo muito colaborador para esse tipo de profissão também, né? Uma entrega de Mercado Livre e assim por diante. Então, muitas vezes, a nossa mão de obra também ela é escassa. E quando você centraliza a sua produção, igual no seu próprio supermercado, e você tem pontos ali onde você consegue ter uma área de venda, isso é muito bom. Não sei se você percebeu que nas grandes cidades hoje a gente tem Carrefour Express, Minuto Pão de Açúcar, são aquelas lojinhas de bairro, lojinhas de vizinhança. E geralmente, de duas em duas esquinas, você vê uma. Essas áreas são áreas nobres. Então, o cara não pode gastar espaço tendo produção. O aluguel é caro. Então, ele tem ali um aluguel caro, mas a área dele é a área de venda. Então, logisticamente, ele tem aonde ele produz e ele passa todo dia distribuindo ali aquela mercadoria, diminuindo o custo dele, que já é alto. Isso te dá uma possibilidade, por exemplo, hoje, às vezes aquela região da cidade que você fala, poxa, ali é legal, mas está meio saturado, não tem espaço para crescer. Às vezes sobra um ponto lá que não é tão grande, mas é legal para ter uma exposição ali de um balcão de uma padaria, ou ter um açougue para poder comportar a vaga. E o aluguel ali proporcionalmente é um pouco mais caro, mas a sua área vai ser uma área de balcão, uma área de exposição, uma área onde você vai otimizar o processo, porque tudo está na sua retaguarda da sua loja. Então, é muito importante dar uma olhada nisso, porque ao invés de você ter uma loja nova na sua cidade, você dividir faturamento, agora você começa a ganhar aquele microfaturamento desses negócios que estão espalhados na cidade, porque muitas vezes o cara vai lá fazer a compra do mês com você, mas ele compra o pãozinho todo dia ali do lado da casa dele, o hortifruti do lado da casa dele, nessas micro-regiões. Concorda comigo? Sim. Até o estoque também, né? Mantém na loja principal, câmara fria, muita coisa. Perfeito. E tem uma outra ideia muito legal hoje, que as pessoas estão difundindo, que é a ideia do FIFO. Você tem a indústria e as distribuidoras, principalmente de perecíveis, que tem aqueles produtos ali que estão próximos do vencimento, né? E que muitas vezes a gente pega ele como oportunidade para fazer uma oferta, uma promoção e assim por diante. Pensa comigo, tem muitos empreendedores que estão empreendendo no frios. Ele abre ali um anexo, uma loja complementar para frios, e lá, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai sempre estar ali atento aos FIFOs, mussarela perto do vencimento, né? Os frios em geral, e ele vai começar a abastecer os pit dogs, os restaurantes e assim por diante. E o que isso te dá uma capacidade legal? Pega essa dica. Às vezes a barra da mussarela vai estar lá R$ 34. Você vai comprar ela no FIFO, por exemplo, por 28. Você vai conseguir vender pelos mesmos 34 já fatiado para o cara do pit dog. Então, ele vai lá correr, às vezes, numa cidade vizinha que tem um atacarejo, ou comprar de um fornecedor por R$ 34 a barra, ou ele vai comprar de você um produto que já está fatiado de consumo rápido. Então, são outras ideias de negócio que você consegue expandir na sua região, sendo muito inteligente e aumentando o seu giro e melhorando a sua margem, com oportunidade. Porque pensa, eu sempre falo, na época dos meus pais, arroz arrastava. Você fazia uma oferta de arroz, você enchia a loja. Você fazia uma oferta de frango, você enchia a loja. Hoje não arrasta mais. Faz oferta de arroz para você ver. Faz oferta de frango.
você vai ter uma venda, mas você não vai ter uma venda considerada igual era antigamente. Mas hoje, se você faz uma oferta abaixo do preço de custo, por exemplo, de Coca-Cola, de Heineken, de leite, o que você tiver é pouco. O que você tiver é pouco para fazer. Então, quando você faz de frios também, que é um consumo instantâneo, geralmente esses negócios, né? O cara do restaurante, o cara do pit dog, eles são desorganizados. Então, eles querem uma coisa de última hora, com entrega rápida, enfim. Se você consegue, às vezes, ter um negócio com esse modelo, você pode também, na sua cidade, ter um ponto para somar e não dividir. Entendeu? Porque aí você não vai atacar só o consumidor final, mas agora você vai atacar também o distribuidor. Então, assim, são ideias, a mentoria que é muito para trazer você como dono, para falar com a gente também que tem a visão de dono, para você sair com a cabeça borbulhando e pensando em novas possibilidades realmente para você conseguir aplicar. E isso tudo, elencado ao que o Renato trouxe antes, às vezes você tinha um plano de negócio até então. Daqui para frente, esse plano pode ir mudando. E o investimento, você concorda comigo, Renato, que é muito menor. Muito Com menor. certeza. E aí, tem um outro ponto que a gente está difundindo bastante, que hoje é difícil você ter funcionário, mas um funcionário engajado é bom de você ter ele como sócio. Aí é um ponto. Esses colaboradores que se destacam dentro da sua loja podem ser os empresários que vão estar contigo abrindo esses pontos daqui para frente. Você pode começar com um percentual mínimo e colocar ali, tem alguns modelos de contrato que conforme o desempenho dele ele vai entregando, ele vai conseguindo adquirir uma parte ali maior e você vincula ele porque você amarra ele, ele é dono agora. Ele vai poder chegar na família, chegar na cidade e falar que ele é dono, que ele é o seu sócio. Então, e ao mesmo tempo você tem um colaborador engajado tocando aquele ponto comercial, que é um cara que, se a câmera fria estraga, se o balcão para de funcionar, se deu um problema na entrega, ele está lá para resolver. Não é o Renato que vai ter que ligar para o Renato poder resolver. Então, eu tô gerando, e aí a gente está falando de meritocracia, e aí a gente começa a ter um plano de carreira, entendeu? Esses colaboradores começam a entrar e começam, poxa, o Renato, ele dá oportunidade. Ele é um cara que abraça quem dedica com ele. E aí você começa a ser uma referência na sua cidade e as pessoas começam a querer trabalhar com você. Então, assim, fiz todo esse levantamento justamente para te provocar, colocar aí uma pulguinha atrás da sua orelha, você comece a ter essa mentalidade que pode sim, você pode ter pessoas que têm essa mentalidade de dono, mas quando a gente cria o cenário para que elas possam ter, entendeu? Porque hoje não adianta, o cara que ganha salário mínimo, que está lá no chão de fábrica, a gente sabe que a gente vai perder ele, às vezes, por R$ 50 a mais. Ele sai, vai para o concorrente, daqui um pouco ele pede para voltar, Aham. né? Ele pede para voltar porque não foi tudo que ele esperava, ou porque ele queria uma novidade e não achou bom e quis voltar. Isso é uma prática que a gente conversa com vários supermercadistas e todo mundo traz a mesma coisa. Não é verdade? Interessante. É. Pode passar, Renato. Então, aqui eu já falei um pouquinho, né, de tudo isso. E quando a gente cria esse manual da marca, todo esse rebranding, igual você fez, né, é interessante que a gente não faça só a logo, só a fachada, né, que a gente cria padrões. É um padrão de uniforme, a abordagem do bom dia. Você vai, por exemplo, no Outback da vida, a gente tem uma referência muito boa que o atendimento geralmente é sempre igual. A pessoa chega, fala o nome, né? Você tem ali um açougueiro que está conversando e chamando o cliente pelo nome. Então, tudo isso é importante que a gente padronize, né? O cliente chegou no caixa, seja bem-vindo ao Supermercado Barbosa. Isso já é um padrão. Todo cliente, se você chegar no seu operador de caixa, você fala assim, ó, todo cliente que chegar, todos os clientes, a gente vai falar, seja bem-vindo ao Supermercado Barbosa. Isso já começa a mudar a organização do seu supermercado. Pensa comigo, a galera já vai falar, poxa, o treinamento lá no Barbosa é legal. Nossa, se eles têm essa prática, esse cuidado, eu creio que lá o cuidado com a carne na manipulação também é o mesmo, o cuidado no tratamento do hortifruti é o mesmo. E aí você começa, no padrão, passar uma percepção de organização muito maior. E apenas isso, ó, bem-vindo ao Supermercado Barbosa. Ao invés
Às vezes, seu funcionário não está falando nada. Ou às vezes ele tá entrando alguém, ele está falando, ô, você tá bom, não sei o quê. E tudo. Não que isso não seja bom, mas você tem um padrão, você tem como cobrar. Porque hoje, como que você cobra atendimento, como que você cobra bom humor ou empatia do colaborador de caixa ou do açougueiro, se não tem um padrão? Então, até o jeito de abordar o cliente é algo que a gente precisa padronizar. Concorda comigo? Com certeza. Atendimento Então, essencial, isso, né? Exato. E até a forma de falar é importante a gente delegar. E assim, quando a gente fala dessas situações, você é o diretor junto com o seu irmão, vocês dividem as operações, mas a gente precisa ter a consciência que em cada setor, independente de ser gerente, viu? Independente de ser gerente, às vezes você tem duas caixas, uma tem que ser responsável pela outra. No açougue, você tem que ter um responsável, alguém que você vai conversar direto com essa pessoa, né? E assim por diante em todos os setores. Então é importante que você tenha esse padrão. Ô, Cíntia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, Cíntia. jóia. Boa tarde. Cíntia, hoje a gente está tratando a mentoria de uma forma mais dinâmica, tá? Então, o Renato está aí também conosco, tá? Ele está representando aí o proprietário do supermercado Barbosa, ele está conversando bastante com a gente aqui. Hoje estamos fazendo perguntas, entendendo um pouco mais do negócio, da situação de cada uma, tá bom? O Raniel está numa parte de apresentação referente à marca, tá? Então, eu vou deixar ele dar continuidade e logo em seguida aí a gente volta para você e você fala um pouquinho do seu negócio, tá bom? Eita, eu ia participar, eu achei que depois de alguma reunião, que eu tava só escutando. Na verdade, eu vou ter uma reunião daqui a 15 minutos. Não tem problema. Fique em paz. É porque eu tô com prazo apertado, eu tô trocando de bandeira, então eu tô com prazo muito apertado, entendeu? Esse é que é o problema. Não, Eu fique em peço paz, até Cíntia. desculpa aí por atrapalhar a reunião de vocês. Não, Imagina, fique que em é isso. paz. Fique em paz. Então, dando continuidade, até fazendo uma elucidação para a Cintia, a gente está falando muito da importância aqui de nós termos uma marca consolidada que transmite uma mensagem, transmite uma identidade, e tudo isso é muito importante. Eu estou usando, Cintia, um pouco da minha trajetória para poder exemplificar. A gente tem uma empresa familiar e que fez toda essa transição e eu pude participar aí desse momento. A gente está compartilhando bastante aqui com o Renato. Vou dar continuidade por aqui, mas qualquer coisa pode me interromper aqui, que vai ser um prazer. Então, uniforme, visual, fachada, isso tudo é muito importante. A gente vê, Renato e Cíntia, que muitas vezes a gente tem um colaborador ou outro que vai ser uniforme, com uniforme manchado ali de que boa, né? Às vezes foi fazer alguma coisa ou outra e está com o uniforme manchado, e isso tudo é ruim. Às vezes a gente tem uma colaboradora ou outra que está com o cabelo todo bagunçado, principalmente no caixa ou no atendimento. A gente sabe que as questões de higiene, às vezes pode voar um cabelo na compra. Isso tudo a gente tem que olhar. Eu sempre indico, e mais para frente, numa oportunidade, numa próxima mentoria, eu quero trazer para vocês um checklist operacional da loja, que é um checklist de gerente mesmo. O que ele tem que olhar todo dia? Ele tem que olhar o estacionamento, ele tem que olhar o lixo, tem que olhar o uniforme, ele tem que olhar se as promoções, se os encartes, enfim, é um checklist padrão de tudo que tem que ser feito todo dia. E uma das coisas que a gente tem que acompanhar também é essa questão do nosso uniforme, da nossa padronização. Tem coisas que são muito baratas, igual a limpeza, são coisas muito baratas. Seu cliente entra no seu banheiro e vê que seu banheiro está fedido, está sujo, ele logo vai pensar que seu açougue está do mesmo jeito. Isso é natural do ser humano. A gente trabalha por associação. Então a gente não pode comer bobeira nisso. São coisas muito simples e que simplesmente a gente precisa de ter uma rotina. Porque muitas vezes o que a gente faz? Pode falar, Renan. Até mesmo o que você falou aí, Ranieri, né? Pegando o gancho aí de higiene e tudo mais, imagina um balconista da área de perecíveis com o uniforme todo sujo, né? Uniforme claro, todo sujo. Imagina a impressão que isso traz para o cliente, né? Exatamente. Pode falar, Renan. O Raniel, então, eu queria compartilhar com vocês uma coisa simples que eu fiz aqui, eu achei muito interessante. Boa. Uniformes, né? Padronização. Nessa época de frio agora, tem uns 3 anos que eu já faço isso. Nós adquirimos jaqueta personalizada, uma jaqueta muito bonita mesmo, para todo mundo.
Eu não adquiri isso sozinho. O que a gente via, o pessoal vinha com blusa de frio e tampava o uniforme. Você não pode proibir o cara vir de blusa de frio. Aí, uma jaqueta com um custo maior, 200 e poucos reais, a gente chamou o colaborador, a gente paga a metade dela. Então, e a jaqueta fica sendo deles. Então, a gente vê todo mundo aceitou de boa, comprou a jaqueta, uma jaqueta muito bonita, e hoje está todo mundo padronizado na loja. E é um diferencial ter na cidade. A gente vê os outros, o pessoal comentando, que acha bonito, né? Uma coisa simples, mas que não teve o custo total meu também, entendeu? Perfeito. E ainda tem a opção aí de trazer o fornecedor para subsidiar essa outra metade, né? Que muitas vezes o fornecedor quer ter, e agora, como você já criou referência, fica mais fácil de pleitear esse patrocínio aí também, né? Renato, o que você fez aí não foi algo simples, não, hein? Foi algo excelente, muito bom mesmo. Parabéns. Nem todas as empresas fazem isso. Parabéns mesmo pela iniciativa. É algo que vai te ajudar na padronização, na valorização. O funcionário se sente valorizado com isso. Cara, perfeito. A ideia é muito bom. Isso ajuda demais. E é uma e agrega no tema que o Ranieri vem trazendo aí para você, cara, para todos nós, né? Que é a padronização, né? O visual, o processo uniforme. Isso é perfeito. Parabéns aí para sua ação, para sua tomada e sua iniciativa aí. Valeu. Só compartilhar mesmo. Bom demais. E assim, uma outra situação aqui que é o próximo tema, muitas vezes a gente esquece de olhar ali o Google, né? Lá no supermercado, eu coloquei as atualizações do Google no meu e-mail pessoal, porque a todo comentário do cliente, eu tinha a oportunidade de entender e ter um termômetro do que está acontecendo. Cara, é incrível como o cliente avalia no Google. E assim, a gente sabe que o cara às vezes vai procurar um supermercado na cidade, ele digita no Google, ele já coloca ali no rota e às vezes ele já tira foto e já anexa ali e assim por diante. O Google me deu muitas oportunidades de melhoria. Teve uma época que estava todo mundo reclamando dos operadores de carta e aparentemente estava tudo bem, mas quando eu fui ir mais a fundo, eu vi que realmente a galera estava certa. Então é importante acompanhar Google, acompanhar Instagram, principalmente ali nos directs, nos comentários. E para algumas empresas a gente tem até já históricos de Reclame Aqui. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, tem que ter uma rotina ali, criar uma rotina para poder verificar essa presença no digital, essas análises, é muito importante. Hoje, Renato, aí você acompanha esses comentários no Google ou até incentiva? Meu irmão sócio sempre acompanha. Instagram também, a gente tem, né, acesso direto pelo celular, e Google sempre a gente está acompanhando. E gosta de cidade pequena, a gente fica sabendo muita coisa também. Eu gosto de ver o WhatsApp do supermercado, de vez em quando eu fico olhando como está o atendimento, né? Tem ele logado no computador. Então, gosto de estar acompanhando sempre de perto. Não, show de bola. Tem algumas estratégias que a gente vê também. O pessoal às vezes coloca o QR Code da avaliação do Google e elenca ali em alguma ação, né? Às vezes você vai fazer um Dia das Mães, vai dar uma flor, um bombom, você já pede uma avaliação, coloca um QR Code de avaliação do Google também ali no açougue, né? Porque isso muitas vezes motiva o cara a fomentar e elogiar, e muitas vezes a gente sabe que todas as redes sociais, a interação ela traz mais topo, né? Então a pessoa vai pesquisar um supermercado, se é um supermercado com mais notoriedade, o Google entrega ali em primeiro, mesmo às vezes sem um certo patrocínio. Mas, enfim, pode passar, Renato. Então aqui, ó, Renato e Cíntia, isso aqui foi um pouco da construção da minha marca na época da Casa Safra. Nesse primeiro quadradinho aqui, pegou como chama Casa Safra? Casa significava, eu queria trazer um pouco da nossa família, né? Que era uma empresa familiar. Então era a nossa casa servindo a casa dos nossos clientes. E Safra, como a gente estava mudando o nome, eu quis trazer esse nome Safra para representar o novo, fartura, abundância, colheita e assim por diante. E fiz toda uma construção e essa transição do que era o El Shaddai para transformar na Casa Safra. E a gente pegou as cores da Safra, né, essas cores Pantone, que é mais ou menos um dourado aqui da palha da Safra ali, e os verdes, tons de verdes
que tem também com algumas variações aqui da exposição da logo, o material de papelaria, e aqui do lado o uniforme do Hortifruti, mais do lado aqui todas as tags de rede social, então o estudo já foi feito, e aqui uma exposição, por exemplo, de uma tábua de carne, para a gente usar ali um produto de marca própria. Igual o Renato falou que tem a jaqueta dele, essa jaqueta poderia até ser vendida, pode ter ali uma bolsa térmica, Renato, e Cíntia, com a logo de vocês, para vender para o cara ali que está indo para um churrasco. Muitas vezes esses produtos não são nem para ganhar dinheiro, mas imagina que legal, você está lá no churrasco lá da turma e o cara está lá com uma bagzinha pegando refrigerante, a cerveja, na bolsa térmica da sua loja. Então, de certa forma, você vira um outdoor ambulante em que as pessoas estão ali refletindo e divulgando a sua marca, porque você começa a ter esses produtos ali na loja. Você começa a poder ter ofertas e promoções ou níveis de pontuação em que as pessoas ganhem esses produtos de marca própria e comecem a divulgar na cidade. Tanto que é bacana. O cara está lá no futebol lá com a garrafinha sua, o cara está lá no churrasco com a tábua de carne sua, uma bag ali pegando a cervejinha, o refrigerante com um produto seu. Então, tudo isso é muito legal. É muito importante. E você falou que está no interior, Renato. Eu sei que no interior a galera valoriza mais isso. Porque fala, nossa, eu quero uma dessa aí. Ô, Renato, cadê a minha? Aí você fala assim, não, tem para vender lá, mas tem a promoção aqui, ó, comprando R$ 1.000 você ganha uma tábua de carne. Né? No mês, pode ser no mês, às vezes o cara vai juntar os cupons ali, apresentar e trocar por uma tábua de carne, e aí vai divulgar sua marca, por um squeeze, pode colocar níveis de compra. O cara, ao invés de comprar ali na lojinha do lado, ele vai lá no Renato para concluir ali os R$ 300 para ele ganhar squeeze, e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai reforçando a marca. Só que para a gente ter uma marca forte, a gente precisa ter toda essa estrutura, essa construção. Então, qual que é o caminho? Se hoje eu não tenho, então deixa eu organizar a casa, deixa eu arrumar a minha marca, deixa eu criar todos esses templates aqui, essas frentes, e a partir disso eu também vou criar meus produtos próprios e vou agora difundir dentro da cidade. Fechou? Pode passar. Aqui, eu trouxe um mapinha só como exemplo, e o Renato, a Cíntia, eu não sei como que está o momento dela hoje, se é um momento de expansão, de reforma, de construção, enfim, mas o Renato já trouxe que ele vem passando aí por esse processo, ele tinha uma loja de 600 metros, passou para 1.000, e agora ele está com a expectativa de aumentar ainda mais essa loja. Então aqui, mais ou menos, eu trouxe um cenário bem adverso, que também é da nossa loja, onde a gente tinha muita coluna, o pé direito diferente de um lado para o outro, foi se crescendo, mas quebrando do lado e aumentando. Isso tudo traz dificuldade na hora da gente fazer um projeto. Só que o que a gente não pode esquecer? Em alguns projetos iniciais, as pessoas não contam com a retaguarda para produção, com as salas climatizadas para aumentar o shelf life do produto. O que é o shelf life? O tempo de vida dele. Então, muitas vezes a gente tem uma carne que está sendo desossada num ambiente que não é climatizado. E aí, muitas vezes, a gente acha que é caro a gente ter um ambiente climatizado, mas é muito mais caro eu ter uma carne que de um dia para o outro está ficando preta por conta de temperatura. Ou eu não tenho uma área de manipulação adequada em que eu estou tendo contaminação cruzada entre o bovino e o suíno. Então, tudo isso é muito importante. Eu preciso ter um volume de tráfego interno dentro da minha loja em que os perecíveis estejam distribuídos em pontos diversos para que o meu cliente rode a minha loja. Eu preciso entender aonde são os pontos quentes, aonde os clientes ficam mais. Aonde os clientes ficam mais, aquele ponto ele é nobre da minha loja. Então eu consigo colocar produtos de maior margem, de maior ticket e assim por diante. E eu tenho que ter uma área de retaguarda aqui no fundo, por exemplo, que me dê toda essa tranquilidade para que esses alimentos, principalmente manipulados e perecíveis, eles possam ir para a área de venda com qualidade, não só qualidade, mas com logística favorável. Eu estive numa loja uma vez, Renata e Cíntia, que o cara chegou, contratou um amigo que era arquiteto para fazer o projeto. E aí o amigo arquiteto fez uma loja linda, linda, espetacular. Só que quando chegava a carne, tinha que passar no meio do mercado pingando ali entre as gôndolas até chegar lá no fundo do açougue para pendurar no gancho para poder desossar.
poxa, o arquiteto pensou na estética da loja, mas a parte operacional e funcional, ele não entendeu que esse gado teria que vir numa área de retaguarda, ir direto para uma câmera fria, para depois ir para uma área de desossa. Isso tudo a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente só vê que fez errado depois que já fez. Isso é natural, isso é comum, e muitas vezes a gente gasta muito mais para chegar nesse ponto do que se a gente tivesse investido um pouquinho de tempo, de entusiasmo e feito esse projeto com quem entende do nosso negócio. Poxa, tem padrões de vigilância sanitária, tem padrões de bombeiro, e tudo isso a gente consegue ter previsibilidade para no dia a dia da operação a gente não ter problemas. Isso é muito importante. Eu não sei, Renato, se até interessante você compartilhar, se nessas reformas, nessas construções, você teve essas percepções ali de, poxa, tinha que ter feito isso, aqui eu podia ter feito aquilo. Conta um pouquinho aí da sua trajetória nesse sentido. Ô, René, você falando aí da loja sua que foi expandindo, né? É a mesma dor nossa aqui. Puxadinho. Né? Nós também tínhamos um comércio menor, foi comprando do vizinho, aí coluna, para dar muita coluna, atrapalha a gente fazer qualquer coisa. Hoje a minha loja atual tem muita coluna. Então, a preocupação primeira que a gente teve nessa loja nova é fazer planejado. Então, contratei um engenheiro, um arquiteto e da área de supermercado, entendeu? Boa. Está cuidando todos desses detalhes para a gente não ter surpresa lá no final, para ter menos Perfeito. problema lá na frente. Essa Perfeito. área de recebimentos, de transição, esse fundo da loja que é interessante. Sim. Nós estamos tomando esses cuidados. Com a dor, né, a gente tem a solução. Hoje, hoje eu já melhorei muito a estrutura, mas antigamente o boi passava no meio da loja, era desse jeito aí. Eu falei para você, Renato. Era assim mesmo. Era mais ou menos isso aí. Uma coisa que a gente esquece muito, por exemplo, é uma salinha de entrega. A gente está vivendo uma era que, por exemplo, pós-pandemia, muita gente falou que tudo ia virar online. Né? A gente teve uma venda online muito grande e tudo, mas assim, a gente teve um período, uma fase que alavancou muito esse processo do online, mas tudo que é online parte do físico. Então, assim, hoje a gente tem lojas que vendem bem no online, vende 10% do faturamento. Mas é uma tendência que a gente precisa ter esse canal de venda. Se a gente não tem hoje, a gente precisa estruturar. Porque se a gente não tem, nosso concorrente pode vir e oferecer, e vai ter gente que vai querer usar esse canal. Vai ter gente que vai querer comprar na loja física, vai ter gente que vai querer comprar online, e assim por diante. E uma questão que muita gente esquece, né? Até uma salinha de entrega na frente, né? Com portinha ali para você despachar para o motoboy, para o carro, enfim. São coisas que, se a gente pensa na operação e se tem um plano de negócio, que é o que a gente falou, a gente evita muito transtorno. Porque depois, para você colocar uma salinha de entrega na frente da loja, é complicado. Às vezes você não pensa no lugar do carrinho, aí você coloca para fora, aí vem a prefeitura e embarga, não deixa você usar a calçada. E aí como é que você enfia isso para dentro da loja sendo que você não tem espaço? Então, tudo isso é muito importante pensar. E parabéns aí pela iniciativa, né, de estar fazendo um projeto. E qualquer dúvida que você tiver, a gente está aqui também para trocar ideia, viu? Sinta-se um canal direto aí para a gente poder trocar figurinha. Fechou? Pode passar, Renato. E aí aqui eu vou deixar o Renato falar um pouco, né, sobre alguns modelos práticos de layout e que é muito importante para a nossa loja. Creio que você também deve ter uma construção muito grande aí, já uma bagagem muito grande para poder compartilhar. Vai lá, Renato. Beleza. Cíntia está aí ainda conosco? Deve ter saído já. Renato, falando um pouquinho de layout de loja, né? Foi como o Rani falou agora há pouco, a gente tem que entender um pouco, né, o nosso mapa de calor, né, as nossas zonas ali onde a gente pode colocar, né, nossas mercadorias onde a gente tem maior margem, onde a gente quer um giro maior. E uma das coisas mais importantes é você entender como funciona esse seu layout, a importância dele, né? Então, entrada de loja hoje, o modelo mais aplicado é você realizar ofertas, né? Pontos
de mercadorias sensíveis, com alto giro, mix de rotatividade. Então, um exemplo claro aí, ó, tem arroz, tem cerveja, então tem a visão ali da sua entrada de loja, né? É o layout hoje onde é o chamariz para o cliente, é onde o cliente entra e tem aquela visão do negócio, né? Então, é importante você dar a sua visibilidade do seu negócio, da entrada da sua loja, um layout organizado, estratégico, os produtos ali onde você vai aumentar o giro. Antigamente, o FLV era canto de loja, era escondido. Hoje em dia, você vai vendo aí FLV frente de loja. Então, por que a gente fala que tem que sempre acompanhar as tendências? Porque é a atualização do mercado. É como o público vai se adaptando e como que o público vai se comportando com o crescimento do varejo com essas mudanças. Então, você tem que estar sempre atualizado. E o layout, infelizmente, é algo que não pode ser fixo, né? Então, com o tempo, você vai adequando o seu negócio, vai adequando o seu layout de acordo com a tendência do mercado. Por exemplo, o FLV, antigamente era canto de loja. Hoje você vai olhar 70%, quase 80% das redes está no entrado de loja. Hoje, o seu FLV, ele fica aonde na sua loja? Fica no fundo da loja. FLV e padaria. No ponto, né? No canto. Isso. No canto, então, o FLV de um lado, padaria. FLV no meio, padaria de um lado e açougue do outro. O FLV está no meio? Está no meio. Ó, que maravilha. Então, antigamente, se você falasse isso, as pessoas iam achar estranho. Não, FLV é um produto sensível, vai fazer tumulto na entrada de loja, vai atrapalhar com o caminho, vai... Sabe, antigamente eram críticas. Existiam milhares de críticas referentes ao FLV na entrada de loja. Hoje em dia, a crítica é voltada para quem não tem. Então, assim, entrada de loja, você tem que colocar ali ou um FLV ou produtos próximo frente terminal, as pontas de gôndola, são produtos que você quer de alto giro, tá? Então, isso é um dos modelos aplicados hoje. Então, a importância do layout de loja para o seu negócio, cara, é absurda. Porque isso agrega muito, mas muito no seu resultado de vendas, tá? De vendas. E, claramente, né, para que você vá se adequando a esse layout e vai entregando para o cliente ali uma facilidade, né, da procura dos produtos, você precisa deixar claramente categorias, gôndolas organizadas. Então, aí, para você ter uma ideia, então você consegue ver informações dos setores, você consegue ter gôndolas, né, bem claras de que produto o cliente vai encontrar. Hoje, as suas gôndolas, Renato, elas são separadas por segmento, elas são segmentadas. Como é que funciona aí a organização das suas gôndolas? Então, a gente tenta, né, cara? O espaço nosso hoje não ajuda muito, tem muita coisa misturada, mas está separado do setor, sim. Higiene, maravilha. Por famílias, né? A gente tenta separar. Sim, famílias. Uma das coisas, Renato, assim, ó, gôndola, ele a gente sabe que o espaço é pequeno, mas tomar cuidado com ruptura, tá? Então, todas as suas mercadorias que você tem no depósito, elas estão, os seus SKUs estão lá. Então, existe processo, existe outras situações que outras ações que você pode controlar, que isso a gente vai falar mais à frente uma parte da mentoria. Mas no caso da sua gôndola e organização, você disse que as famílias estão todas expostas. Só tomar cuidado com as frentes, quantidade de frente. Se seu espaço é pequeno, então você determine uma quantidade de frentes daquela mercadoria para que você consiga colocar todo o seu segmento lá, né? Todas as suas famílias. E aí, as identificações, como você consegue ver na ilustração, serve para facilitar a vida do cliente, o giro dele ali. Então, quando você tem uma gôndola organizada por categorias, ou seja lá, com setas, né, adesivadas no chão, ou com essas indicações e ilustrações aí, como você vê no alto, isso ganha muito tempo do cliente ali. Isso fica melhor tanto para o cliente quanto para você, para os seus repositores.
Então, isso é um dos modelos aplicados, é algo que não pode ser descartado, tá? Por mais que você tenha ali um espaço pequeno, você tem que manter bem organizado isso aí. Obviamente, né, ter um time de repositor apto a repor sempre essas mercadorias para que não deixe buraco ali na sua gôndola, que fica feio a apresentação, né? Em algum momento do dia acaba ficando, né? Porque como você mesmo falou, mão de obra é complicado e às vezes ali tem alguém, tem falta, tá arrumando alguém para cobrir, mas a organização de gôndola é muito importante. E tanto visual como em questão de resultado também. E é satisfação para o cliente, né? Muito ruim o cliente chegar numa loja, ter gôndola desorganizada ou produto misturado, o cliente ficar perdido sem saber aonde encontrar o produto. Então, essa ilustração, essas imagens aí, trouxe alguns exemplos, tá? Alguns exemplos importantes que agrega bastante aí com o seu negócio e para o novo varejo em geral. Frente de caixa, tá? Então, assim, frente de caixa lá, o check stand, muito importante, tá? Eu não sei como que funciona aí, qual tipo de mercadoria você inclui no seu check stand, mas são produtos de impulso, tá? Então, assim, regra para isso não tem, mas existe estratégia, tá? Então, a gente estava até conversando mais cedo aí sobre algumas, né? De vez em colocar um produto unitário, colocar um kitzinho, colocar meta, tá? Para operadora de caixa de check stand, algum produto. Então, é um dos pontos de venda hoje que impulsiona bastante, tá? Teu ticket médio, saber ali quais são os fornecedores que você vai negociar aquele ponto ali de venda, é um ponto muito importante, muito impactante nas suas vendas, seu check stand, a posição, estratégia, visibilidade, monitoramento deles, o que você vai pôr, se é produto sensível, se é produto de alto giro, porque isso ali é um ponto muito visado. Então, entender como é que está funcionando esse check stand para você, essa sua frente de caixa, o que está vendendo dali, como que o seu time está reagindo às vendas, se está oferecendo. Então, melhor de tudo é uma organização naquilo ali primeiramente, tá? Porque é muito ruim você chegar ali no caixa, ter um colaborador ali na frente de caixa, ali na fila, ver aquele check stand ali todo bagunçado, cara. Todo bagunçado, produto misturado. Na maioria, os clientes nem metem a mão e nem leva, nem separa. Então, ver quem é o responsável do seu time, como que funciona aí no seu time a organização, se é promotor, se é repositor. Hoje aí no seu negócio, quem é o responsável por organizar esse ponto de venda? Então, hoje eu tenho um líder da reposição. Tem um líder que a gente trata direto com ele, né? E cada família, cada setor tem um responsável em si, cada prateleira, né? Do check stand em si, as operadoras de caixa mesmo, cada um é responsável por seu. Então, maravilha. Até mesmo no dia de fluxo, Renato, como que funciona aí? As vendas estão comendo, bombando o negócio e está tudo bagunçado. Quem é o responsável por organizar? O gestor da reposição, o líder da reposição, ele desloca alguém e coloca para... Chegou um produto novo, a operadora não pode parar na hora, esse gestor da reposição é encarregado de completar lá. E como que funciona essa comunicação? Quando está bagunçado e precisa repor, é a operadora de caixa que aciona. Eu e meu irmão olha muito essa área também, e é gerente de loja. O gerente está lá embaixo. Gerente, né? Isso. Sempre ele dá as dicas, né? Tá, e aí existe essa ordem, é mais boca a boca, tá como regra isso? Como que funciona? Eu só estou querendo entender para saber se em algum momento existe um gap que fica organizado por falta de comunicação. Com certeza tem, mas é na hora da demanda mesmo, a gente comunica. Na demanda, né? Entendi. Sempre, às vezes, passa percebido, fica alguma coisa no estoque, chegou, não desceu, a gente tem que acompanhar. Como organização de loja, Renato, impacta diretamente nas vendas e, obviamente, as vendas no resultado, é importante você definir, criar regra, tá? Então, você já sabe quais são os dias de pico, você já sabe quais são os horários, determine e coloca como regra. A partir de tal horário,
o gerente vai ter que passar por aqui, fazer uma ronda e solicitar que alguém venha arrumar. A partir de tal horário, a operadora de caixa é responsabilidade da operadora, tais dias e até tal horário, isso aqui é responsabilidade. Então, defina a regra, Renato, porque, como você viu, tem gap, mas existe correção para isso. Então, se você colocar como regra, isso aí não vai acontecer mais. Porque esse ponto é um dos pontos muito fortes de venda. Então, se você definir isso e deixar no papel ali, né, vai rodar e vai parar os gaps. E até mesmo que se você pegar falta de organização e algum problema, você já sabe quem é o responsável, porque a partir daquele horário já tinha uma pessoa responsável por olhar, entendeu? Bacana. Ô, Renato, uma dúvida aí que eu queria ver com vocês, o que vocês orientam? A gente está vendo alguns mercados aqui, com porte, às vezes com estrutura maior, espaço, em vez de fazer esse check stand desse jeito, está fazendo tipo lojas americanas, uma fila única, alguns caixas rápidos. Você acha isso viável para o supermercado em si? Você tem visto alguns aí também? Eu vi algumas lojas que estão virando para fila única e fazer esse corredor polonês de check stand. Sim, já vi. Já vi. Você acha que tem vantagem fazer isso? Não dá muita fila no mercado? É que depende, né, Renato? É que assim, tá? Existe, tá? Alguns caixas específicos com essa fila que você está falando, com esse corredor que batizaram de corredor polonês, né? Não é toda a loja composta desses caixas, desse corredor. Dá resultado? Dá. Mas depende muito do seu negócio, depende de como o seu público vai reagir. Então, qual é a ideia? É acompanhar. Se um dia você optar por essa mudança, acompanhe a venda dos produtos que são destinados ao check stand. Porque, às vezes, falar para você, olha, vai funcionar. Pode funcionar? Pode, mas também como demora para o público se adaptar ali naquele corredor. Entendeu? Então, assim, tem redes que se adaptaram com isso e deu muito bom. Deu certo. Só que teve algumas que tiveram que dar um passo atrás e recuar com a ideia. Entendeu? Então, por isso que a gente fala sempre sobre acompanhamento. O acompanhamento vai te dizer se está fluindo ali para o seu negócio. Uma coisa importante quando você faz qualquer mudança dentro do seu negócio, Renato, é o seguinte: você entender que existe um tempo para o público se adequar àquela mudança. Entendeu? Então, não trouxe o resultado que você queria de início. Segura mais um pouquinho, já está acompanhando, não prejudicou demais a sua venda, segura mais um pouquinho, porque o público ele tem que se adequar. É uma coisa que a gente fala, que é falado na psicologia, que é condicionamento, né? É uma das coisas que o Ranieri trouxe para você sobre marca aí também, né? Quando você investe muito na sua marca, você coloca ali um pão, um pãozinho fabricação própria, né? Você coloca uma bolsa, um casaco com o seu nome, você vai divulgando o seu nome, você vai condicionando o cliente vai tanto ali, supermercado Barbosa, que quando você cria um ponto daquele, que nem o Ranieri falou agora há pouco, uma padaria que vende um pãozinho Barbosa, o cliente está tão ali Barbosa está tão habituado à sua marca, que ele vai lá e compra o pão na sua padaria, em vez de comprar na outra. Então, assim, por quê? Adaptação, costume, frequência, entendeu? Então, ele vai ter que se adaptar àquela mudança. Vocês também, e o acompanhamento vai te dizer e vai trazer o resultado disso. Então, assim, pode ser algo bom para você, ainda mais inovação, entendeu? Só que você tem que acompanhar, tá bom? Tem um ponto também, Renato, que é o seguinte: a gente fala que no varejo não tem muito certo e errado, tudo depende do resultado, né? Isso aí. O que dá para fazer, muitas vezes, que eu vejo lojas fazendo, é o seguinte: às vezes o cara é uma lojinha pequena, né? Tem 2 caixas, é mais tranquilo. Mas quando você já tem 4 caixas, por exemplo, já não dá. Você vai ter um fluxo de fila muito grande e vai virar bagunça. O que eu tenho visto em algumas lojas que dá certo? O cara pega aqueles caixas rápidos, até 10 itens. Nesse caixa rápido faz sentido, né? Então você divide meio que a frente. De um lado, caixas tradicionais, de cá, caixa rápido. No caixa rápido, você coloca esse corredorzinho polonês, porque o cara entra no caixa rápido e dali ele distribui para 2, 3 caixas, né?
uma fila só e aí dá certo. Porque o cara, quando está com a compra maior, é muito difícil, é esbarrando, o corredor é muito espremido, é criança, é Sim. menina, não sei o quê. Aquela fila vai tumultuando ali e ninguém consegue passar. Mas para o caixa rápido, às vezes pode ser uma estratégia legal, mas você tem que ter espaço, né? Você tem que ter conforto ali, você tem que ter um distanciamento maior entre o checkout e a primeira ponta de gôndola, né? Você precisa ter um espaço de recuo um pouco maior. São situações, sim, que vai aumentar a venda por impulso. Você vai conseguir vender ali mais salgadinhos, mais bombonieres, mais aqueles itens ali de casa que geralmente as lojas de departamento também utilizam, aqueles negócios para pendurar toalha, pilha, super. Essas coisas você vai conseguir ter uma venda, uma expressividade um pouco maior, mas tem que entender se é conveniente, né? E se for utilizar com a estratégia dessa. Poxa, eu vou colocar um caixa rápido aqui, nesse caixa rápido eu vou fazer isso. Entendeu? Acho que ficou mudo aí, Rani. Então, bacana, interessante. O problema todo é o espaço, né? A gente, cidade loja pequena, a gente às vezes não tem esse espaço. Exato. E aí o que que eu penso? Eu penso que é o seguinte, tem várias formas de você aumentar a rentabilidade sem fazer isso. É o que eu falei. Uma coisa que a gente não olha, que é simples. Toda loja, principalmente quando a loja é pequena, eu lembro do meu pai falar isso. O cliente tem um corredor que ele entra. Às vezes você tem vários caixas ali, mas tem um lugar que você vê que todo mundo está entrando só por lá. E está entrando só naquele corredor. Aquele corredor ali é sua área nobre, por exemplo. É a hora de você meter uma perfumaria ali, que tem uma ticket maior. É a hora de você meter ali uma gôndola que vai te trazer um retorno financeiro maior. Essas percepções. Poxa, o meu açougue que concentra mais gente. Opa, no meu açougue que eu posso ter ilhas, posso ter pontos extras, eu posso fazer. Eu vi uma vez no Pão de Açúcar, que eu achei muito engraçado. Tinha um local que os caras fizeram uma pilha de azeite. E essa pilha de azeite era aquela que você olhava assim, ela curtinha, pequenininha, que tava tipo parecendo que aconteceu um acidente. Você tava falando, cara, mas quem que fez isso aqui? Isso aqui vai acontecer um acidente. Aí eu comecei a observar aquilo, eu percebi que todo mundo, quando chegava perto da pilha de azeite, freava o carrinho, passava devagarzinho, olhava, pegava o azeite. Aí eu parei para pensar, poxa, os caras fizeram isso aqui desse jeito, para quem estiver passando, ficar com medo de bater e quebrar, para parar e vai aumentar a venda. Então, assim, tem umas sacadas. Parou para olhar, pelo menos. Exato. E aí tem umas sacadas assim, tem umas coisas que realmente fazem diferença e tudo é teste. Eu acho que a gente tem que ir testando, mas essas mudanças de estrutura, a gente tem que tomar muito cuidado. Se ela não for muito bem pensada, vira bagunça. Sim. E é bem isso que o Ranieri falou agora, Renato. Tem que ser pensado, tem que ser acompanhado, pontos extras, terminais, explorar os fornecedores, o que o fornecedor consegue fazer. Já viu aqueles terminais bonitos que eles montam, essas coisas? Cara, isso está tudo dentro da negociação. Sempre fazer com que o visual atraia o cliente. Isso aumenta bastante as vendas. E respondendo a sua pergunta, pode dar certo sim no seu negócio, mas com essa observação, que tem que ser acompanhado, e como o Ranieri falou também, verificar o seu espaço, tá? Para que não comprometa aí muito o seu espaço físico, tá bom? Bacana, obrigado. E falando aí dos indicadores de gestão simples, né? Acho que o Ranieri pode apresentar melhor essa parte. A gente vai entrar para falar um pouquinho de indicadores aí, tá? A gente está na fase final aqui, Renato, da mentoria de hoje, e a gente vai falar um pouco sobre indicadores que são aquelas situações básicas, né? Muitas vezes a gente tem vários indicadores que a gente começa a analisar e a gente não olha os indicadores principais. Então, é muito importante a gente analisar, porque são eles que vão ditar se o negócio está bom ou está ruim. Muitas vezes a gente tem um faturamento muito alto, mas a margem está baixa. O que adianta você vender muito e não deixar dinheiro no bolso? É melhor você vender menos e sobrar dinheiro no bolso. É óbvio. E aí, por muitos varejistas, às vezes o faturamento se torna só vaidade.
só para o cara falar que fatura muito. E a gente teve uma tendência, né, até conduzida ali por um movimento até do próprio Leandro Rosadas e assim por diante, do dia D, essa fomentação de fazer a qualquer custo, que muita gente estava fazendo, vendendo muito, mas na hora de pagar os boletos não tinha caixa. Então, tudo tem que ser feito com decência e ordem, né? E a gente tem que acompanhar os indicadores e tem que ter um plano em cima disso. E uma outra situação que acontece bastante, a gente demora muito para olhar os indicadores, a gente vai olhar no dia 15 do próximo mês, o mês passado. Poxa, já passou, não tem como fazer nada. E eu já estou no dia 15, já passou 15 dias também, não tem como eu fazer muita coisa daqui para frente. Então, os indicadores são muito interessantes e a gente precisa ver. E aqui tem alguns, né? Faturamento bruto, ruptura de gôndola, que é difícil de mensurar, mas a gente precisa analisar, quebra operacional, fazendo inventário semanal. Muitas vezes a gente deixa de fazer porque acha que é um trabalho muito grande, mas a gente esquece dos benefícios disso. Eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso, mas a gente vai voltando nos comentários. Pode passar, Renato. Aqui, eu quis trazer, Renato, algo bem simples, para ficar de fácil consciência, mas só para dar um zoom na importância que a gente tem em relação aos indicadores. Eu peguei aqui basicamente 5 indicadores principais que estão correlacionados. A gente fala de faturamento, margem, perda, associada à quebra também, que eu já coloquei os dois no mesmo parâmetro para a gente analisar, ticket médio e quantidade de cupons. E aqui o que eu peguei? Eu peguei um mercadinho pequenininho, né, que fatura pouco ali, é uma média de R$200 mil, e coloquei em um cenário em que ele tem um lucro líquido de 2 e um cenário que ele tem lucro líquido de 10. Sem vender mais, com a mesma venda. Só para a gente estourar a cabeça da gente e entender o quanto que a gente tem que acompanhar. Eu sei que você tem uma consultoria hoje, mas isso aqui é tão simples, mas a gente precisa parar para pensar. Olha aqui no primeiro cenário. O cara fatura 200 mil, tem uma margem de 22%, baixa, uma perda de 4%, um ticket médio de 30, e eu coloquei aqui 6.666,67 cupons. Deu esse valor quebrado, que eu peguei o valor ali do faturamento e dividi pelo ticket médio. Então, beleza. E aí eu coloquei que ele tem uma despesa operacional total, um custo operacional total, de 16% do faturamento. Então, 16% mais 4% de perda, de quebra e perda, 16 mais 4, 20. Se minha margem é 22, eu vou ter 2% de lucro líquido. Concorda? E aí, beleza. Fui para um segundo cenário. Segundo cenário, o que eu fiz? Melhorei ali a precificação, melhorei minha compra, né? Melhorei minha margem em 4%. Fui lá, dei uma controlada na perda. Passei minha perda de 4 para 2. Meu ticket médio continuei do mesmo jeito e minha quantidade de cupons do mesmo jeito. E aí, mantive também minha despesa operacional a mesma, minha energia a mesma, minha água a mesma, meus funcionários a mesma, estou vendendo mesmo tanto, não mudei nada, só melhorei um pouquinho a gestão. Eu já passei o meu lucro líquido de 2 para 8. E aí eu fiz um outro cenário. E aí o que eu fiz? Aumentei a margem para 30, que é uma margem mais padrão de mercado, aumentei ali meus produtos de marca própria, né? Aumentei os meus perecíveis, não deixei da ruptura dos produtos que dão mais margem para mim e fiz um treinamento com a minha equipe ali para vender um pouquinho mais no açougue, para vender um pouquinho mais no hortifruti, coisas simples. Aumentei meu ticket médio de 30 para 40, com a mesma quantidade de cupom, com a mesma quantidade de venda. E eu aumentei minha despesa operacional agora de 16 para 18, porque contratei mais um ou outro funcionário para eu conseguir dar esse atendimento um pouco melhor. E aí eu consegui ter uma rentabilidade aqui de 10%. Num cenário de faturamento de 200 mil, eu passei de um lucro líquido de 4 para um lucro líquido de 26. Passa para o próximo, Renato, que agora eu vou trazer um cenário mais real, mais parecido, por exemplo, com a realidade da maioria dos varejistas, a maioria dos supermercadistas. A mesma situação. Peguei um faturamento aqui de 800 mil reais, uma margem de 22%, uma perda de 4, ticket médio de 30 e a quantidade de cupons aqui. Com a despesa operacional de 16, sobrando o lucro líquido de 2. Fui para o cenário 1. Não tô fazendo loucura nenhuma. Eu só fui lá na minha margem e melhorei ela 3%, comprando melhor e precificando melhor, tendo atenção. Meu ticket médio continuou o mesmo, minha quantidade de cupom o mesmo,
e eu ainda aumentei minha despesa operacional aqui, porque eu contratei um pouco mais de funcionário para dar uma qualidade melhor no serviço. E isso, às vezes, é um medo que a gente tem, porque a gente fica naquele limbo, né? Eu não vou contratar mais aqui porque eu vou aumentar a despesa, eu vou comprometer, ou eu não vou pagar melhor para um cara aqui que merece, que é primordial, porque isso vai aumentar muito. Mas quando eu começo a colocar isso em um plano e começo a ter número para poder bater meta, poxa, eu aumentei em 2% aqui minha despesa, mas só que meu lucro líquido foi para 3%. E aí vamos para o segundo cenário, que agora eu vou melhorar um pouquinho, nada demais. Trouxe a minha margem para 30%, que é um padrão de mercado totalmente atingível. Passei meu ticket médio de 30 para 50, que o padrão hoje via Abras, o ticket médio, a média é de 59. Então eu estou abaixo ainda de um padrão que seja um padrão médio do Brasil, 50, com a mesma quantidade de cupons, ou seja, mesma quantidade de cliente, mesma quantidade de venda, e aumentei pra caramba a minha despesa operacional. Ela foi para 23%. Só que a minha perda, que estava de 4%, que eu não estava controlando meu hortifruti, que eu não estava controlando meu açougue, eu consegui diminuir ela para 2%. Ou seja, no final, eu consegui ali ter um lucro líquido de 5%, mesmo aumentando o meu quadro de funcionários, mesmo aumentando a minha despesa operacional e só tendo um pouquinho mais de gestão. Eu passei de um cenário de faturamento de 800 mil com 26 mil cupons para um cenário de 1.333 com 26 cupons, com 26 mil cupons, e eu passei de 2% de lucro líquido, 16 mil de lucro líquido para 5%, 76 mil de lucro líquido. Mudanças simples, mas que faz uma mega de uma diferença. E quando a gente fala de faturamento, é uma coisa óbvia que eu vou falar. Se eu chegar no Renato e falar assim, o Renato vira para mim e fala que fatura 1 milhão. E eu viro para ele e falo assim, Renato, vamos faturar 2? Parece loucura. Porque eu estou pegando o Renato que fatura 1 milhão e estou falando para ele faturar 2. É o dobro. Mas eu vou olhar, às vezes, seu ticket médio está 30. Será que eu posso vender 60? Posso. 60, às vezes, não é nem 1 quilo de carne. Se eu fizer um trabalho muito bem feito no meu açougue, treinar meu açougueiro para ter uma venda mesmo, ser um vendedor que também é açougueiro, pegar minhas operadoras de caixa, colocar meta para elas, meu hortifruti, não sei o quê, para eu vender R$ 30 a mais, eu aumentei meu ticket médio para 60. Ou seja, eu dobrei o meu faturamento. Claro que eu estou falando aqui de um cenário totalmente utópico, que é dobrar o faturamento. Mas se eu mirar em dobrar meu faturamento, eu vou atingir 10, 20, 30, 50% desse ticket médio. Que eu passaria de 1 milhão, não para 2, mas para 1,5 milhão, para 1,3 milhão, para 1,4 milhão. E tudo isso me dá um reflexo muito maior, me dá um retorno muito grande, e são coisas simples. Então, esses principais indicadores, a gente precisa ter ele debaixo do braço, a gente precisa analisar eles e ter essa capacidade de não perdê-los. Porque é nele que está a rentabilidade do nosso negócio. A gente está vivendo num varejo de supermercado, a gente não tem um lucro grande. Então, a gente tem que olhar para item por item desses indicadores e acompanhar. É isso aí. Vai lá, Renato. E, como o Ranieri falou, Renato, como que você olha? Os indicadores, né? São seus indicadores. Hoje em dia, as empresas, né, elas vão acompanhando isso através de BI, né? Provavelmente aí a sua consultoria deve fornecer algum BI, onde você consegue acompanhar o seu resultado, né? E, como falado, são ajustes dentro do seu negócio. Ninguém quer que a roda seja inventada novamente. São ajustes pequenos, detalhes dentro da sua operação e da sua gestão que conseguem impulsionar as suas vendas e conseguem trazer um resultado líquido maior. Então, como que você vê isso? Como que você faz essa gestão? Através dos indicadores. Então, a gente pegou um indicador como uma das nossas lojas modelo aqui, né? Nossa loja escola, que é a Casa Pomini, né? E esse indicador é o que nós temos aí, que nós entregamos para o nosso cliente. Então, colocamos eles aqui como exemplo, né? Coloquei umas abas aqui só para você entender. E é uma das principais fontes, né, de acompanhamento de resultado e de alcance de sucesso. Não tem jeito. Então, aqui, ó, temos duas imagens aí. Então, temos análise de ruptura, né? Você consegue ver aí
qual é o seu faturamento, o que você está vendendo, o que você está deixando de vender, o seu giro, né, dentro do seu negócio por setor. Então você consegue ver ali um açougue vendendo ali 259 mil, com compra de 219, consegue ver o giro, consegue ver a entrada, consegue ver o que deixou de vender, qual seria a sua compra ideal, a sua análise de estoque, que é a sua cobertura de estoque, conseguir ver o que você tem de estoque elevado, o que você não tem, para você poder tratar, realizar uma queima, não deixar ocasionar em vencimento, até fazer negociação com o fornecedor para rebaixa. Então, essas duas páginas aí, na verdade, são exemplos de indicadores que vão te impulsionar na sua performance, né? E aí você consegue ver ali sua análise de venda por departamento, né? Então você consegue acompanhar sua venda diária por açougue, os desvios, traçar as suas metas, quanto que você está de crescimento, e no outro cenário, ali na outra aba, o quanto que você tem de imposto, de lucro líquido, o seu CMV, né, que é o seu custo da mercadoria vendida, o ticket médio, quanto que você está realizando pelas abas. Então, assim, esse acompanhamento e esses ajustes que o Ranieri trouxe para você agora, são detalhes que você consegue realizar dentro do seu negócio sem executar muito esforço, que a venda ela já está acontecendo, só que você precisa investir nesses ajustes, e é óbvio que você vai conseguir ver isso através desses indicadores. Então, o BI, né, essas ferramentas de acompanhamento são extremamente necessárias dentro do seu negócio. Hoje, o seu BI ele traz muitas informações para você. Você acha que tem algo que você gostaria de acompanhar e não acompanha? Me fala um pouquinho como que você realiza o seu acompanhamento de resultado. É através de BI, não é? Me fala um pouquinho. Sim, eu gosto muito dessa área, sabe? Sou muito tipo assim, curioso. Então, nosso programa aqui, a retaguarda é muito boa. E com a consultoria também, a gente acompanha semanalmente muita coisa, os planos de ações. Então, a gente acompanha igual por família, tem as metas, tem meta de crescimento, ticket médio, a gente está sempre vigiando, e a gente faz esse fecha mesa aqui também, o dia D. Mas o dia D é pautado como eu estou no mês. Então, eu vejo o mês por semana, se eu chego na terceira semana, se minha margem está boa, se eu não preciso forçar muito, eu faço um dia B normal. Se eu preciso vender mais, então eu faço um pouco mais agressivo, mas para não prejudicar a margem. Sim, claro. A gente vigia muito. A gente está na casa hoje de 28, nós estamos crescendo nossa margem. A meta é chegar a 30. Então, mas fazendo o dia B, nós estamos fechando a 28. Então, esse é o nosso desafio. Não é vender barato, ter percepção de barato, né? Mas porque as contas têm que fechar. A despesa é alta, cada vez mais aumenta. Mas essa é uma área que eu gosto muito, eu sempre acompanho aqui no mercado. Isso. É importante, tá? É importante acompanhar, Renato. É uma coisa que traz resultado para você, como a gente falou lá no início, né? Tem que ter essa reunião, essa gestão de apresentação de indicadores para você ter uma visão clara da sua performance, até mesmo você saber cobrar. Então, vocês já praticam esse acompanhamento, muito bom. E ele, através de BI, hoje, como que funciona esse acompanhamento? Via RP? Não é RP, via RP. A gente puxa relatórios, né? De sim. aqui, então eu mesmo que faço. Não tem nada automático. Você utiliza qual RP, Renato? Nosso aqui é o Linear, de Belo Horizonte. Conheço. Renato, um dia, tá? Você vai precisar implantar um BI dentro da sua empresa, tá? Tem, como a gente falou do início, de se adequar. Já vai estudando essa possibilidade. Estude essa possibilidade. Por quê, né? O BI ele vai te favorecer em vários aspectos. Desse ponto, como você mesmo falou, não tem automático. Você vai gerando o seu relatório. Como você é uma pessoa entendida no assunto e você gosta, né? Você mesmo vai puxando seus relatórios, você vai montando seus gráficos, você faz o seu material de apresentação. Só que o mundo está caminhando para o automático, está tudo sendo automatizado, né? Então hoje aí você vê
as operações deixando de contar com operadora de caixa, colocando self-checkout, né? Autoatendimento. O BI ele traz essa automação para você. Então, não descarte a possibilidade de um dia você ter um dentro da sua rede, tá? De você ter umas informações automáticas, onde você tem painéis com todas essas informações, em vez de você ficar buscando um monte de informação. Por exemplo, nessa página aí mesmo que eu te trouxe sobre BI análise de venda, né? Ele já está trazendo quase tudo que você precisa para o seu negócio. Você dá um clique ali e você já vê, entendeu? Então, essa é a importância de você ter um BI, né? De você ter informações mais claras, automáticas, onde ele vai otimizando o seu tempo. Hoje você é proprietário, diretor, então o teu tempo é bem mais curto do que... Então, o tempo que você puder otimizar aí, esse tempo que você poderia estar utilizando, que você está puxando relatório, o BI já vai te munindo dessas informações, criando indicadores, gerando alertas para você, gerando dados, chegou no teu e-mail aí que o BI te mandou a automatização, né, via processo de envio de dados, de alerta. Então, o quanto mais você se adequar, se você automatizando para você ganhar produtividade no seu negócio, é importante. Então, não descarte essa possibilidade e pense também ali aquele tempo que você vai ter extra por você estar deixando de puxar um monte de relatório, porque geralmente uma página do BI é uns 6, 7 relatórios que você poderia estar puxando o manual aí, entendeu? Então, não descarte essa possibilidade, porque com o tempo, agora você está tendo esse tempinho para puxar e para bater com o teu time, mas com o tempo, esse teu tempo vai encurtando mais ainda e esse BI vai te favorecer demais, entendeu? Então, isso é um dos passos para o futuro, para o seu planejamento e vai te auxiliar e vai auxiliar o seu time, porque quando o teu negócio, né, que se Deus quiser, vai crescer demais, a gente já viu que você tem uma cabeça bem organizada para isso, o seu negócio é promissor, então hoje é você que está puxando esses relatórios, mas você tem o conhecimento, você tem um tempo. Um dia vai ser uma outra pessoa que vai ter que puxar para você, que vai ter que te munir de informação. O teu time precisa ter acesso. Então, o BI já favorece. Você já dá o link para a pessoa vai acompanhando, o gerente vai acompanhando, sem ter que emitir relatório. Ele já vai acompanhando, já consegue ver pelo celular, já consegue divulgar para o time dele, impulsionando o pessoal. Olha, a gente está 5% abaixo das vendas, vamos correr e a gente tem até o final do dia. Então o BI ele traz esses benefícios para você, sem você ter que ficar gerando relatório, ele já vai te munindo dessas informações. Então é algo que você, com o tempo, vai sentir necessidade de adequar ao seu negócio, tá bom? Então, não descarte essa possibilidade e parabéns aí pelo seu empenho, você mesmo puxar o seu relatório, você está nesse passo aí que está à frente de muitos varejistas, que está realizando um acompanhamento através de relatórios, está munindo o seu time de informação, está correndo, porque isso aí hoje em dia é bem difícil de ver. E você já está dentro do negócio e só precisa adequar um pouquinho mais para ter essas informações de forma mais automática, tá bom? Bacana. E aqui é o Ranieri com checklist e plano de manutenção preventiva. Aqui basicamente é o que eu falei, e mais na frente na mentoria a gente vai tocar sobre isso, Renatão, mas é ter checklist mensal, diário mesmo, e diário, mensal, diário, porque muitas vezes a gente tem um gerente ali na loja, você vai saber bem disso, a gente fica bravo com o cara porque ele não fez tal coisa, não fez outra coisa, não olhou tal coisa, mas a gente nunca treinou o cara, nunca deu um checklist na mão dele, nunca falou o que ele tem que fazer. Tem modelo, né, para fornecer de checklist para a gente? Tem um checklist bem legal aqui. A gente depois vai aprofundar nisso. Mas então, assim, é muito importante. São coisas simples, né? Às vezes o segredo está no básico. Muitas vezes a gente deixa de fazer o básico mesmo. Porque às vezes a gente aloca nosso tempo e nossa energia em coisas que não vão trazer tanto resultado e deixa coisas simples que precisam ser feitas. Mas aqui, basicamente, estou falando de coisas bem óbvias que a gente precisa ver ali todos os meses. Pode passar. Caminhando para o final aqui. Então, tudo isso, né? Olhar, ter essa
essa cultura de sempre estar olhando ali também as redes sociais, o Google, Instagram, que é o que você falou que faz. Pode passar. O plano de negócio, então a gente falou tudo aqui sobre manter um plano de negócio. Eu tenho certeza que depois dessa mentoria aqui, você vai sair com a cabeça um pouco diferente na hora que você for parar para pensar em planejar os seus próximos 2, 3, 4, 5 anos. São ideias, são várias coisas que a gente vai plantando na sua cabeça para que quando você tiver essa oportunidade de parar para desenhar o seu futuro, eu tenho certeza aí que são coisas que vão somar para que isso aconteça. Pode passar também, então. Então, basicamente, vamos encerrar com uma frase aqui bem inspiradora, que é: seu supermercado é o espelho da sua mentalidade. Ajuste que você transmite e colhe os resultados. Quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ouve muito, principalmente nesse cenário atual, a galera falando muito sobre mentalidade, mas acaba pejorando um pouco esse sentido. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que depois que você acessou, depois que você chegou, depois que você viu, você olha dali para frente, né? E tudo na vida é assim. Se a gente compra um carro melhor, você já começa a considerar algo dali para frente. Se você compra uma casa melhor, você começa a considerar algo dali para frente. Se você melhorou o seu mercado, se você tem uma loja, você começa a olhar duas. Se você tem duas, você começa a olhar três. Então, isso tudo é mentalidade. É tudo aquilo que a gente começa a adquirir, começa a experimentar, e a partir dessa experiência, a nossa mentalidade ela vai se moldando. Por isso que a gente fala muito que a gente tem que estar sempre com o espírito de aprendiz, e isso a gente vê em você, parabéns por isso, né? Em estar aqui querendo se aperfeiçoar, se dedicar. Você falou que é um cara muito curioso, dedicado, então, isso é muito importante. Muitas vezes, em uma sociedade, a gente sempre tem um equilíbrio. Às vezes, um é mais criativo, um é mais ali estudioso, às vezes o outro é mais operacional, e essas coisas vão unindo para que a gente consiga montar sempre um planejamento em que essa engrenagem funcione para dar sustentabilidade e fazer com que a gente tenha tanto os pés no chão, quanto você citou lá no começo, mas que a gente também não possa deixar de olhar para o futuro. Então, a mentalidade que a gente traz hoje para você, que a gente encerra essa mentoria, é nesse sentido. E eu, tanto o Renato, queria agradecer aqui a sua presença. Eu acho que foi engrandecedor a sua participação. E queria que você terminasse aí com o que você achou dessa mentoria, né? Se foi de grande proveito. E a gente espera aí para as próximas para a gente ir aprofundando mais. E eu que agradeço aí, né, pelas essas 2 horas que passamos aqui. Igual você falou, sempre a gente está apto a escutar. É perto dos bons que a gente fica melhor. Mas agradecer mesmo a oportunidade de estar junto e sempre é bom ouvir coisas novas para a gente colocar em prática. E a gente não tem medo de arriscar colocar em prática. Tentar, fazer, der certo a gente continua, mas o mercado é isso aí. Te agradeço muito pelo ensinamento de hoje aí. Beleza, Renato. Nós que agradecemos aí a participação, tá bom? Sabe que a gente aprende cada dia, então a gente aprende com você também, tá? Nas suas experiências, nos seus relatos de como que você vai vivenciando, você vai tocando sua loja. Então, o prazer é todo nosso. Esperamos você na próxima consultoria, na próxima mentoria. A próxima vai ser com o Rafael. É sempre assim, ele inicia, passa quais são os temas, faz uma apresentação mais macro e depois a gente desce no micro. Então, a gente vai ver aí ao longo do ano, tá bom? Agradeço de coração a participação e até a próxima. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Falou, gente. Com Deus. Boa semana.